Salve, salve, meus queridos, professor Leandro Algarte na voz, e hoje eu vou falar a diferença da elevação lateral no plano frontal puro e no plano da escápula. E também uma variação que eu gosto bastante para trabalhar todo o deltoide, desde a sua inserção até a sua inserção proximal e sua inserção distal, que é a elevação no banco 30 graus. O Gabriel já está se posicionando aqui e eu vou demonstrar isso para vocês, mas antes eu vou passar aqui alguns detalhes que é muito mal compreendido. Posso, não posso realizar no plano da escápula? A gente precisa saber de todos os exercícios. Não é questão se pode ou não, você pode tudo. A questão é o custo e o benefício frente às padrão, né, de alunos que você tem, por assim dizer, tá? Diferença entre o plano frontal puro e o plano escapular. Então, presta atenção, depois vocês vão tirar o print, depois da minha explicação. Devido à configuração do tórax ser oval e não chapado reto, as escápulas não se encontram totalmente no plano frontal, posicionando a fossa glenoide ligeiramente a 30 graus à frente do plano da escápula. Então, Roberto, filma aqui. Plano frontal puro e plano da escápula. Ó, uma vista superior, plano frontal puro, e a escápula está neste plano, que por isso que chama plano da escápula, porque nosso tórax é oval, ó. Então a glenoide está apontada para cá naturalmente e não está apontada para cá. Então sempre quando eu trabalho no plano frontal puro, eu trabalho com o meu húmero em extensão. Isso tem que ficar claro para vocês, por isso que a escápula precisa de mais acomodação no plano frontal do que no plano transverso, no plano frontal puro, tá? Ou no plano escapular, perdão. Precisa de mais acomodação no plano frontal puro comparado com o plano escapular. A cabeça do húmero se encontra, nesse caso aqui, 2/3 à frente na posição de normalidade. Ou seja, 30 graus de retroversão da cabeça do húmero, alinhando a cabeça do húmero no plano da escápula com o plano menal. O que isso significa? Roberto vai filmar aqui, eu vou agachar. O que significa que no plano da escápula, o meu húmero está aqui, tá? No plano frontal, o meu acrômio está aqui. 2/3 da cabeça do húmero está para frente do meu acrômio e 1/3 para trás. Então, quando eu faço no plano da escápula, eu melhoro essa congruência, especialmente no plano transverso aqui, para realizar uma abdução mais segura, tá? Então, ó, e ao traçar uma linha mediana sobre o acrômio no plano transverso, a cabeça do húmero se encontra aproximadamente 2/3 à frente na posição de normalidade, aproximadamente 30 graus de retroversão da cabeça do húmero, alinhando a cabeça do húmero no plano da escápula com a glenomeral. Então, por isso que eu tenho que trazer 30 graus para frente, como eu acabei de explicar para vocês. Se eu realizo a elevação lateral no plano frontal, ao realizar a elevação lateral no plano frontal puro, o húmero ficará em extensão, diminuindo o espaço subacromial e aumentando o risco de impacto e prejudicando as estruturas do local. Aumentando o risco não significa que tem um risco absoluto, não significa que isso vai acontecer, tá, gente? Isso daqui, a gente está falando de custo-benefício. Na tentativa de manter um bom centramento articular da cabeça do húmero, na fossa glenoide, as escápulas terão que fazer acomodações em todos os planos, como rodar externamente, olhar para o lado, rodar superiormente, olhar para cima e inclinar posteriormente, olhar para trás, tá? Já no plano escapular, o vetor de força, ou seja, uma linha reta do subespinhoso, fica mais congruente para a produção de força do mesmo, evitando também que os ligamentos glenomerais sejam torcidos e evitando o impacto subacromial, devido ao posicionamento do ápice do tubérculo maior sobre o ponto mais alto do arco coracoacromial. No plano escapular, melhora a funcionalidade e segurança do exercício. O que isso significa? Nós temos aqui o arco coracoacromial. Quando eu trabalho no plano da escápula, nós temos o tubérculo maior e o tubérculo menor. O tubérculo maior do húmero se posiciona dentro do maior espaço, ou seja, do maior teto do arco coracoacromial, preservando aí todas as estruturas que por ali transitam, tá? Caso o indivíduo tenha um ritmo escapulomeral bom, ele pode realizar exercício do plano frontal? Essa é uma pergunta recorrente. Não tem problema, desde que o tipo de acrômio não seja ganchoso, ou seja, tipo 3, aquele que tem a ponta dele apontada para baixo
e o espaço diminui, subacromial diminui acentuadamente, tá? Onde apresenta suscetibilidade de impactos subacromiais, mesmo com pequenos graus de abdução. Então, você vai pedir para o aluno, né, raio-x do acrônimo, sendo assim, por precaução, a posição mais segura continua sendo o plano da escápula, evitando possíveis e desnecessárias complicações. Leandro, vou pedir raio-x para todos os alunos? Não necessariamente. Você vai pedir para aqueles alunos que relatam para você, ó, Leandro, eu faço um pouquinho de abdução, eu já sinto. Faço um pouquinho de abdução, eu já sinto. Tá? Então, possivelmente, esses alunos possuem um tipo ganchoso, né, de acrônimo. E aqui eu trouxe um teste para vocês fazerem, teste de plano frontal e escapular, teste de abdução do braço no plano frontal puro, consiste em abduzir o braço, evitando qualquer rotação externa numeral. Por quê? Naturalmente, ó, conforme eu vou subindo, ó, o que vai acontecendo. Meu ombro vai rodando externamente para melhorar o espaço subacromial que eu consiga atingir o máximo de abdução do ombro, que é 160 graus sem extensão da coluna torácica. Se eu faço essa abdução, como que é o teste? Você vai fazer essa abdução e conscientemente você vai rodar internamente o seu ombro e não permitir essa rotação externa no plano frontal puro, tá? Ó. Você vai sentir, ó, identificar uma pressão muito grande na articulação do ombro. E aí, ó, revelando que para abduzir no plano frontal é necessário uma ligeira rotação externa numeral para maiores amplitudes, interferindo diretamente nos feixes a serem solicitados do deltoide. Ou seja, se eu abduzo no plano frontal puro, a tendência é girar. Se eu vou girando, eu vou trazendo os feixes anteriores para cima do eixo rotatório, que aí ele tem mais tendência de tracionar para cima, mesmo eu estando no plano frontal. Tá? Se eu faço esse movimento, o bíceps braquial, porção longa, tem grande participação, assim como o deltoide anterior, tá? E não mais o deltoide médio. E quando o movimento é em direção ao plano escapular, essa pressão é diminuída ou até anulada, mantendo a neutralidade do ombro, sem necessitar da rotação externa. Você pode pedir para ele não fazer a rotação conscientemente, evitar a rotação externa, só trazer do plano frontal para o plano escapular, ele já vai sentir um alívio no ombro, tá? Como achar o plano escapular? Lembra? Sempre achar, ó, realiza a abdução de ombros no plano frontal, o professor deve utilizar a anatomia palpatória, tocando na espinha da escápula, dando continuidade até o úmero, tá? Deve-se alinhar o úmero no sentido da escápula. Vem aqui, Gabriel. Gabriel, meu modelo, seja bem-vindo. Faz o jabazão aí. Me segue lá no Instagram, no @gabriel.garcia com 2 i's underline. Perfeito. Não pegou, volta e ouve de novo. Fica de lado aqui, vamos achar o plano da escápula. Sobe, primeiro faz a abdução no plano frontal puro, depois, aqui atrás, acha a espinha da escápula, que é esse osso aqui, tá? Então, ó, a espinha da escápula, o professor deve utilizar a anatomia palpatória, tocando a espinha da escápula, dando continuidade até o úmero, e aí ele tem que ficar com o úmero nesse sentido da espinha da escápula. Aí você vai empurrando, você acha aqui. Uns é 30 graus, outros são 20 graus de adução horizontal referente ao plano transverso, tá? Obrigado, Gabriel, pode ficar aqui do meu lado, já já você vai me ajudar. Show de bola! Saindo aqui, então, agora indo para o tema principal, que é elevação lateral no banco 30 graus, pode ser utilizado também, já fica aqui a dica, no banco 20 graus também, né? Solicitação dos feixes musculares, ó, no banco deitado, posição de lado, pode trazer o banco para cá enquanto eu vou explicando. 30 graus, temos um torque máximo externo, onde o peso está mais longe do eixo de rotação no início, que eu vou demonstrar aqui para vocês. A exigência de ativação é maior para os feixes distais do deltoide para suportar a sobrecarga e começar o movimento em comparação à posição em pé, que é no final da fase concêntrica, exigindo mais dos feixes proximais. Então vocês vão notar, elevação lateral em pé, maior exigência no final do movimento, solicitação mais proximal do deltoide médio. No banco, o Gabriel vai realizar aqui, pode realizar, tá? Ele pode ajoelhar, manter os dois joelhos apoiados, ou se ele se sentir mais confortável, ele pode apoiar desde que a pelve dele se mantenha em nível, tá? Lembrando, neste exemplo aqui, tá? Por que eu expliquei anteriormente entre o plano frontal e o plano sagital e o plano escapular? O plano escapular, quando você busca os 90 graus de abdução, é quando você realiza em pé. Neste caso aqui, como nós não vamos buscar os 90 graus de abdução, devido a perder o torque quando eu chego aqui a 90 graus, eu vou buscar aproximadamente 75 a 80 graus de abdução, eu posso trabalhar no plano sagital puro, porque se eu trago para cá, o peso está me jogando nesse sentido, se eu trago para o plano escapular. Então, sempre no plano frontal puro, neste caso aqui. Por quê? Conforme ele vai subindo, o torque vai se perdendo e eu não faço a abdução máxima. Tá? Então, reforçando, elevação lateral em pé,
maior torque externo no final do movimento, maior solicitação dos feixes proximais do deltoide médio. Elevação lateral no plano frontal puro no banco 30 graus, maior torque externo no início do movimento, maior solicitação e participação dos feixes distais, que proporciona essa voltinha aqui no deltoide, tá bom? Então, sempre cabeça alinhada, olhar para o horizonte, o movimento aqui no plano frontal. Lembra? Deltoide, respiração invertida. Então, ele vai inspirar na subida, faz o movimento, inspira e solta o ar na volta. Inspira, solta o ar na volta. Linha mecânica, húmero, antebraço e punho alinhado. Fossa cubital ligeiramente, bem ligeiramente mesmo, na diagonal para cima, com uma fixação em ligeira rotação externa, só para preservar o ombro. E voltou, tá? Aí pode relaxar, Gabriel. Olha lá, acabei de explicar aqui para vocês. Olha aqui, Roberto. Quando realizamos a elevação lateral em pé, temos trabalho diagonal, sendo desafiado pela gravidade, tanto no plano frontal quanto no plano sagital. Quando o exercício é realizado deitado, busca-se o plano frontal puro justamente pela amplitude de execução ser inferior a 80 graus, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Diminuindo o torque externo e não expondo toda a articulação do meu. Dessa forma, não se coloca em risco o acometimento das estruturas passivas geradas pelo impacto subacromial. Assim, excluímos o plano sagital, diminuindo a ajuda do posterior de deltoide, isolando mais o fascículo 3. Fascículo 3, que é o deltoide médio, tá? Por que a carga é menor? Leandro, eu realizo esse exercício aqui, mas eu não consigo colocar a mesma sobrecarga que eu consigo fazer em pé. Sabendo que nessa posição nós temos o maior braço de momento de força, onde eu tenho o maior braço de momento de resistência. Já na elevação lateral em pé, eu tenho o maior braço de momento de resistência, porém o menor braço de momento de força. Então por que eu consigo pegar mais peso em pé, sendo que eu tenho essa desvantagem para o deltoide, onde ele precisa fazer mais força e onde ele está na pior relação comprimento-tensão, e aqui ele está na melhor relação comprimento-tensão, maior braço de momento de força, entretanto, com maior braço de momento de resistência, coincidindo. Por que aqui a gente consegue pegar menos carga? Justamente por causa disso que eu expliquei para vocês. Ó, devido ao maior torque externo inicial, os músculos abdutores terão seu trabalho interno dificultando o torque inicial. É notória a redução da carga desse exercício em comparação à versão realizada em pé. Deitado, mesmo estando com o deltoide médio na melhor relação comprimento-tensão, não supre totalmente a grande alavancagem inicial para arrancar o peso do zero. Tá? Então, neste caso aqui, ó, comparado com a elevação lateral em pé, mesmo tendo o ponto de maior dificuldade externa ao final do movimento, como supracitado, coincidindo com o máximo encurtamento do deltoide médio, em pé uma força da inércia e a força de reação do solo, pegando o embalo e a velocidade para executar o movimento até os últimos graus. Então, por isso que você consegue colocar mais peso em pé do que deitado. Aqui você não tem nem a força de reação do solo e muito menos a inércia rotacional dos primeiros graus ali do supraespinhal. Então aqui o supra, ó, outro ponto é a solicitação muscular, onde o supraespinhoso tem que produzir a maior tensão no início do movimento, coincidindo com o maior pico de torque externo, diferente da elevação lateral em pé, cujo início do movimento há um pequeno braço de momento de resistência para o supra. Ó, aqui tem um pequeno braço de momento de resistência, porque conforme ele vai subindo, ele já tem a ajuda do deltoide. Aqui nos primeiros graus, não. Por mais que ele saia aqui, ó, 30 graus, aqui, ó, por mais que ele já saia nessa posição, esses primeiros 10 graus de alavancagem é do supra. Aqui nós temos aproximadamente 20 graus. Tá? Esses 10 graus que sobrou, o supra tem que fazer muita força para ultrapassar esses 10 graus e depois o deltoide vir e participar com efetividade. Então, ó, diferente da elevação lateral em pé, cujo início do movimento há um pequeno braço de momento de resistência para os supraespinhosos, logo em seguida já entra a participação do deltoide. Gente, muito obrigado, Gabriel. Muito bom. Então, eu não vou reforçar porque basta você voltar, assistir de novo, anotar, ensinar alguém, continuar a corrente do bem. Agora já sabe. Sai daqui, acesse a próxima aula e continue estudando. Tchau. E aí, capitães, gostaram desse vídeo? Deixa aí nos comentários o que mais chamou atenção. E lembrando, se você quer participar da mentoria Algert, clique no link da descrição e leve o seu conteúdo e, claro, a sua aplicação prática e resultados para um próximo nível através da hipertrofia postural. Sou o professor Leandro Algert e essa foi a técnica de movimento que você acabou de assistir, que é apenas uma gota dentro do oceano de conteúdo que nós temos dentro da mentoria Algert.